Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual. Nós estamos no capítulo 17, que vai tratar sobre processo obsessivo no período infantil. Vai ser trago para nós que o ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor saberá como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Então, André Luiz vai nos trazer que o ódio incendeia, tudo consumindo, mas o amor, ele é o que saberá apagar esse fogo e fazer a reconstrução, porque o amor é paciente, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tem esperança, fé, não desiste do bem. Por esse motivo que mesmo em meio à destruição que o ódio realiza, a caridade genuína, ela vai reconstruir do escombro que for. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal que se transforma por fim em servidor do próprio bem. Kardec, no Livro dos Médiuns, esclarece que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espírito inferior que procura dominar. Quando observamos esse conceito no Evangelho segundo o Espiritismo, vemos a obsessão como uma ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo, sendo sempre o resultado de uma imperfeição moral. Inclusive, quando a gente faz a análise da situação na criança, isso pode estar ligado a uma obsessão ou uma mediunidade que ela traz, ou algo que é apenas curiosidade que ela tem, ou pode ser uma disfunção neuronal. Por esse motivo que os processos de alterações infantes, do porte que for, pedirão um acompanhamento da situação dessa criança, o ambiente que ela vive, as influências que chegam até ela, porque conforme isso acontecer, vai nos dizer de uma realidade que precisará de um tipo de abordagem em que isso vai estar alinhado ao que de fato esteja acontecendo. É por esse motivo que poderá acontecer um excesso de estímulo também na vida dessa criança. E isso tem a ver com uma perspectiva de fazer o conhecimento, mas da questão de necessidade de participação da família no processo. Porque quando um dos membros desse ambiente familiar apresenta alteração obsessiva, algum transtorno, seja se for TEA, TOC, TOD, TDAH, algo em que esteja trazendo um desequilíbrio, isso é um alerta, um chamamento para que os membros daquela casa procurem ajuda. E pode ser que a criança que esteja sendo obsedada, isso não diga respeito principalmente a ela, mas ela pode estar sendo usada pelo astral inferior para atingir um genitor, um irmão, um tio, visto que vai acontecer uma série de intrincações numa rede em que o que vier a acontecer com um dos membros daquele local precisará de uma participação positiva no centro espírita, na procura de um atendimento profissional,
de um psiquiatra, psicólogo, numa atuação útil, onde os membros daquela ambiência juntos procuram esse suporte. Porque se o genitor leva essa criança no centro espírita para que seja resolvida a situação de interferência espiritual que ela possa estar vivendo, e não há participação dos membros dessa casa para um evangelho no lar diário, para uma predisposição de estudar o evangelho, de realizarem esse empenho e juntos terem momentos de partilha, de uma conversa edificante que se mantém o tônus vibracional daquele ambiente. Porque não adianta eu ir no centro espírita se ao chegar em casa a minha palavra ela é de baixo escalão, ela é agressiva, ela é chula. Porque a maneira como alguém conversa, a linguagem que a pessoa tem, diz de com quem ela conecta. Inclusive, para conhecer uma pessoa, se nós fazemos a observação da linguagem que ela usa, teremos uma associação correta de quem ela seja. Porque se a pessoa ela tem uma verborragia que não traz edificância, que insufla sentimentos como arrogância, egoísmo, sensualismo, isso tem a ver com um tônus vibracional e mental, e isso significa que essa pessoa se afiniza com essa situação, então diz do que ela é. É por esse motivo que quando uma pessoa ela está empenhada em ajudar alguém que está precisando, a primeira movimentação que ela precisa fazer é na própria conduta, para melhor auxiliar, inclusive porque as vibrações mentais de equilíbrio, de temperança, de devotamento à causa do bem, de um pensamento nobre, de uma palavra edificante, isso vai nos colocar em contato com um benfeitor, que vai contribuir para o nosso processo de recuperação e de fortalecimento para melhor auxiliarmos aquele que precisa. E quando é trago a questão de um clã consanguíneo, o que acontece com um estará impactando e levando alertas para os outros. É por esse motivo que essa situação numa ambiência familiar vai dizer respeito à necessidade de mudar a rotina daqueles membros, de modificar aquilo que é dito entre quatro paredes ali, aquilo que é buscado, o que é assistido, porque inclusive essa questão do que nós fazemos com a nossa hora vazia é que vai dizer de quem somos e para onde iremos quando desencarnarmos, porque o aspecto da nossa rotina, da nossa conduta, que vai trazer a escolha que estejamos fazendo e da positividade disso ou não, não está ligado diretamente àquilo que a gente faz numa rotina pré-estabelecida. De ir no inglês, de ir para a escola, de jogar um futebol, de fazer uma caminhada, mas é aquilo que o indivíduo faz com a hora vazia. Como ele conduz esses momentos. Se a pessoa ela entra na internet e começa a ver aqueles vídeos desinstrutivos, negativos, e fica rindo daquilo, perdendo tempo naquela situação. Se o indivíduo ele põe num filme que traz um conteúdo de vingança, de terror, de amedrontamento, de violência, e se compraz naquele assistimento, isso vai dizer daquilo que o indivíduo está afinizando
do gosto que ele tem e, portanto, para onde ele irá quando ele desencarnar, como vai ser esse processo na vida dele. Inclusive, Emmanuel vai trazer isso para nós, explicando que essa situação da nossa mente, naquilo que nós optamos, enquanto um momento em que eu não tenho uma atividade pré-fixada para aquele minuto, e aquilo que eu busco, aquilo que eu escolho, tem a ver com o que eu sou. E ele também vai explicar que aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, quando não tem alguém perto de nós, quando estamos sozinhos. Então, é isso que vai dizer para nós de nós mesmos. Inclusive, porque a questão da autoabordagem, ela precisa ser auxiliada para essa criança desde pequena, para que ela consiga ter um contato com ela mesma, conseguir ir se acolhendo, porque existe criança vivendo o processo obsessivo cruel, que tem a ver com o passado espiritual desse espírito, ora encarnado na infância, e que precisa de um suporte espiritual, educativo de quem está próximo, e de uma rotina nobre daqueles que vivem com ela, para ajudá-la a fazer essa modificação. É por esse motivo que vai significar que a crença de que nossa satisfação virá por meio de condição externa, isso não se sustenta ao longo do tempo. E diz respeito a que quanto mais o indivíduo ele sustenta o bem, quanto mais o indivíduo ele fica no essencial e é simples, menos bagagem desnecessária ele vai ter para carregar, porque é uma subida. Quanto mais leve nós estivermos, gratos, otimistas, com pensamento positivo, mais nós teremos leveza e força para rumarmos morro acima, exigindo o golpe do suor, do esforço próprio. Por esse motivo que, quando uma pessoa ela simplifica a sua vida, ela fica com o essencial, ela tem menos peso para carregar. Ela facilita, inclusive, o processo de assimilação de valor nobre, porque ela vai ter menos momentos de distração por ter menos situações distratórias. E isso é um convite que o indivíduo faz para si mesmo para essencializar, para ficar no propósito da sua existência. É por esse motivo que o bem ele sequestra, tampona gatilho negativo. Porque quanto mais o indivíduo faz essa nutrição do positivo, quanto mais ela consegue essa autoestima, autodeterminação, se direcionando para o positivo, resiliência, ela vai tendo recuperação funcional com menos sintoma depressivo e remissão sustentada em depressão, onde ela vai conseguindo fazer essa autorremissão de situação mórbida em si mesma. Por esse motivo que nós precisaremos assumir a responsabilidade pelas nossas crianças. E mesmo que precisemos da ajuda no centro espírita para uma evangelização infantil, para uma água fluidificada após o passe, nós precisamos, em casa, vivermos esses momentos em que nos oferecemos uns aos outros. Em que no momento do evangelho lá, o copo de água é colocado para fluidificar. Depois a gente coloca no filtro, que vai trazer benefícios que se estendem para aquele bairro, para aquela cidade, porque um foco de luz vai ser irradiado.
E como Jesus nos disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria, a rede de oração, ela tem poder. Porque Jesus, ele faz conexão com esse local através da sintonia daquele grupo que está em prece, que está alinhada ao pensamento do Mestre e vai conseguir, a partir dessa experiência, levar socorro para quem precisa, alívio, amparo, onde acontece uma rede intercessória e de instrumento para que o necessitado da sorte seja alcançado. Por esse motivo que vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, que compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vosso dever e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. É a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes com fidelidade. Santo Agostinho. Por esse motivo que a ação persistente de um obsessor sobre alguém, encarnado ou desencarnado, isso resulta de uma imperfeição moral. É por esse motivo que o filho, na verdade, espírito, ou seja, tem uma caminhada longa. E não sabemos, na grande maioria das vezes, o que traz do seu pregresso, nem a relação feliz ou infeliz que vivenciara. O espírito sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Porque até mesmo a situação de duelo, isso continua no astral. Por isso que Jesus vai nos dizer para haver reconciliação com o adversário enquanto está a caminho com ele. Porque, caso contrário, vindo o desencarne, a situação ela continuará, e isso vai se energizando, portanto piorando no astral, e significa que o Espiritismo demonstrara, por meio da experiência da lei que rege a relação entre mundo visível e mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo, como Kardec nos traz. Então existia essa expressão de fazer extinguimento do ódio com o sangue, enquanto, na verdade, esse sangue derramado só faz alimentar o ódio, que continua no além-túmulo. É por esse motivo que a situação ela é grave e significa esse movimento em que nós vamos fazendo para resolver essas pendências dentro de casa. Porque a partir dessa ambientação em que aqueles integrantes daquele ambiente estão com uma vida de vigilância, de oração, também onde nós, com a observação, acompanhamos o que essa criança esteja vivendo, aquilo que ela esteja tendo de rotina, o que é recorrente na fala dela. Porque, inclusive, se esse infante ele tem episódio de despertar no meio da noite, com grito, com angústia, numa horridez, trazendo uma experiência de pesadelo, de dificuldade, isso vai precisar ser observado e analisado para que se possa oferecer a ela uma melhor ajuda, mas que, no caso que for, seja uma disfunção neuronal, um excesso de estímulo que ela esteja recebendo. Porque, inclusive, para um adulto,
o excesso de um determinado estímulo, ele vai ser negativo. Para a criança, isso ainda é mais dificultoso, porque quando nós temos uma realidade em que os meios midiáticos trazem, na sua maioria, informações que não são edificantes, e que os vídeos que vão contribuir, que vão dar suporte espiritual, educativo, eles precisam ser localizados. E se não houver uma aproximação desse genitor com essa criança, ela poderá estar em casa assistindo a conteúdos indevidos que estão contribuindo para o pânico que ela possa estar vivendo, a aflição, a angústia. Por esse motivo que essa situação dentro do ambiente que a criança vive vai dizer de uma das causas que pode estar levando ao que ela está apresentando. Porque além de um excesso de estímulo em que essa criança esteja tendo, pode ser também algum tipo de disruptura da circuitaria neuronal endócrina. Pode acontecer relacionado à criatividade. Ela também poderá estar com uma influência espiritual obsessiva. E quanto mais é possível fazer um acompanhamento da situação dela para oferecer o tratamento que ela necessita, mais nós conseguiremos levar esse amparo. Mas, em qualquer dessas situações supracitadas, a prece será um benefício salutar, de resultado incalculável, porque orar beneficia o encarnado na faixa etária que ele tiver, seja na infância, adolescência, juventude, adulteza, o idoso, e vai beneficiar o desencarnado na condição que ele tiver. Porque o espírito, quando ele vem a viver o decesso, ele pode ficar no umbral, ele pode ficar na crosta, ele pode ir para uma colônia, ele pode ir para uma região trevosa, poderá ir para um vale do suicida, se for numa situação de autoextermínio. E nem todo autoexterminador vai para esse vale, mas acontece de aquele que viveu o suicídio, ele precisar passar um período no Vale dos Suicidas, que inclusive é protetivo para que ele não seja sequestrado por legião trevosa. Mas há aquele que vive o autocídio e é levado para uma região em que também vai acontecer uma separação de espíritos trevosos e malfeitores espirituais que possam desejar fazer a levação desse grupo e, portanto, eles vão ser afastados, os demais, mas que vai dizer de uma das maneiras do que acontece com alguém quando vem a desencarnar, dependendo da maneira como foi esse desencarne. E é nesse sentido que também vai acontecer do espírito de escola ser levado para um orbe superior. Por isso que são variações no momento do desencarne que trarão para nós que na situação que for a prece vai beneficiar. Seja na perturbação que esse espírito tiver de ainda achar que está encarnado, de ficar na crosta procurando o próprio cadáver preso a ele, por algum apego, alguma confusão momentânea. Seja o espírito perceber que desencarnou, mas estar confuso, perturbado. Também poderá acontecer daquele que está obnubilado em relação à situação, não está claro para ele que ele desencarnou. Então, são várias as condições, inclusive do criminoso,
que, não tendo tido a oportunidade de espiar a situação e, portanto, resolver essa mancha consciencial, inclusive nós temos um passado de delito em que, pela misericórdia divina, pudemos espiar e por isso pôde ser apagado da nossa consciência, mas precisamos estar atentos para não cair. E isso significa que para aquele que cometeu um crime e isso ainda está numa condição de culpa, precisamos transformar arrependimento, porque a culpa ela leva à autopunição. Ela não ajuda o espírito a fazer a libertação em si mesmo que ele precisa para que ele possa ir ao encontro da expiação. O arrependimento, sim, que cria essa ambientação adequada, e é por esse motivo que a expiação ela passa por arrependimento, resgate e cura, onde o indivíduo repara aquela situação. Então, alguém desencarnado que ainda está com uma mancha consciencial desse porte, em que a consciência acusa uma determinada situação gravosa, ele é beneficiado pela nossa prece, que é um refrigério que vai emulá-lo a se resignar, a ter confiança na misericórdia divina, a aguardar a experiência expiatória para fazer as resoluções que ele precisa. Inclusive, vai ajudar esse criminoso a transformar a culpa, o remorso e arrependimento, que já é uma mudança significativa para ele, onde ele consegue se acolher, se perdoar, para que ele tenha condição de sendo preparado para a experiência expiatória. É por esse motivo que orar tem esse poder, esse condão de iluminar, de abençoar na situação que estivermos, seja encarnado ou desencarnado. Por esse motivo que vai ser trago que a criança, ela, nesse período, pode ter inimigo espiritual, portanto, ela pode estar obsedada, e isso significa de experiência que ela teve pregressa, mostrando a importância da relação de afinidade, sintonia, bem como do sentimento envolvido, que é fundamental para que a relação se torne sadia e construtiva, porque, inclusive, isso tem a ver com o gosto da pessoa. É por isso que, quando a gente vai se transformar moralmente, precisaremos transformar o nosso gosto, porque isso muda quem somos. Então, essa questão do indivíduo, ele estar tendo um uso inadequado da sua hora vazia. Se ele consegue modificar o seu gosto e passa a ter prazer, a ter alegria com aquilo que é bom e positivo, ele vai conseguindo modificação. Porque essa transformação interior, ela significa uma modificação do nosso normal. Então, se uma pessoa tinha o instinto de acender o cigarro quando ficava preocupada, ela, ao modificar isso, ela vai orar enquanto ficar preocupada. Ela muda o que ela realiza em meio àquela mesma situação. E por isso que ela consegue transformando aquilo que a apraz e fazer uma ambientação, um acostumamento com algo que é nobre. Porque ela vai criando essa internalização, esse hábito mental, que antes era nocivo ao acender aquele cigarro e agora é benéfico ao fazer uma prece. Por isso que diz respeito à modificação do nosso hábito, da nossa rotina, de um atavismo que é cortado. E nós passamos a fazer uma modificação naquilo que somos. Porque, inclusive, pesquisas mostram que
otimismo, gratidão e bem-sucedimento estão caminhando juntos. Porque o indivíduo que é grato, ele consegue uma frequência de positivação e de autocomando também numa intensidade maior e num grau acima do que aquele que não é grato. Devido ao fato de que a maneira como o que é agradecido enxerga os acontecimentos modifica aquilo que ele vai se tornando e se comprazendo. Inclusive, é feita a recomendação de realizar o diário da gratidão, que existe terapeuta que faz isso concomitante com a terapia, orientando esse consulente a diariamente realizar o seu diário da gratidão. Inclusive, essa terapia de escrever no papel, ela vai também trazer benefício no caso do luto. Uma pessoa que veio perder uma mãe e está vivendo um luto num período difícil, existe a recomendação dela escrever carta para a genitora. Porque ao escrever, a pessoa vai colocando no papel, isso vai ajudando ela a lidar com aquilo que ela vive. Ela vai conseguindo digerir aquilo que está sentindo, vai conseguindo ser instrumento de paz para o ente querido falecido. E também nós pedirmos a intercessão de Maria que passe à frente e vá ao encontro do ente querido. Da mesma forma, o indivíduo pode fazer isso no fim do dia, quando faz uma reflexão sobre aquilo de bom que viveu naquele dia, as experiências que foram agregadoras, o conhecimento adquirido, a bênção de poder confiar e ter a presença de Jesus, onde o indivíduo ele vai percebendo que as experiências de gratificação vão significando uma condição otimista perante a sua própria trajetória e, ao mesmo tempo, isso vai reverberar nos resultados daquilo que almeja. Porque, inclusive, a questão desses valores elevados que a gente vai nutrindo, isso faz uma modelação circuitária de acionamento imunológico, de substâncias cujas endorfinas auxiliam para o alívio da dor, para a resiliência, força, em que o indivíduo ele vai conseguindo se manter coeso, individuado, sem fragmentar. Ele vai dando conta, mesmo em meio à rudeza de uma experiência, e se fortalecendo na sua unicidade, nos seus acionamentos benéficos, em que ele consegue tirando de si novo elemento de proteção, de amparo, de esperança e de adaptação. Porque isso, inclusive, significa menos sequelas negativas de uma dada experiência, vai afastando de nós o risco de uma irreversibilidade e vai nos dando condição de agregar otimizações espirituais, morais, porque o indivíduo ele vai conseguindo perceber que ele tem como tirar de dentro de si essas possibilidades. E é isso que vai dando condição da pessoa ir fazendo um hábito nessa proposta, que vai trazendo esse fortalecimento, essa coesão, individuação, autoamor. Porque uma pessoa que está ambientada com a gratidão, com a compaixão, a sobriedade, e que tem esse empenho nesse sentido, ela consegue se acolher.
ela consegue lidar com a própria vulnerabilidade, com o próprio engano, com o próprio deslize, com uma tranquilidade capaz de fazer ela avançar, de tornar ela com capacidade de perceber o caminho melhor que ela deva prosseguir, de encontrar aquela saída, que são movimentos que vão liberando substâncias no nosso organismo e que vão sequestrando um gene ruim, vão silenciando uma informação maléfica e vão acionando aquele gene bom, levando à fala aquela informação que vai agregar, que vai contribuir. Porque, inclusive, esse jogo de silenciar e falar de informação boa ou ruim em nós, isso tem a ver com o comando adequado da vontade. A levantada ao máximo, cuja disciplina nos permite acionar, sequestrar, falar ou silenciar aquilo que vá nos contribuir com cada momento. Porque o indivíduo que tem essa coesão fortalecida, ele vai conseguindo acionar o que contribui e silenciar o que seja negativo. É por esse motivo que o autoconhecimento ele vai nos trazer um suporte importante, basal, para esse processo. Santo Agostinho ele vai falar sobre isso no Livro dos Espíritos, em que ele traz sobre a importância dessa análise do dia que tivemos, inclusive há um recorte em que ele fala da importância de nós analisarmos uma ação nossa que estejamos em dúvida sob a ótica do inimigo. Porque o adversário, ele vê um defeito em nós que aquele que é amigo não traria para nós naquele momento. Por esse motivo que, ao fazer essa reflexão daquilo que vivemos, que fizemos e deixamos de fazer, se estivermos na dúvida, que inclusive vai precisar fazer funcionar questão de oportunidade, circunstância acessória, prudência, circunspecção, habilidade daquele que esteja recebendo aquela ação, e que traga uma capacidade desse outrem de receber o benefício tal qual intencionáramos ao oferecer. Também estará relacionado à força, meio de execução. E quando nós fazemos esse tipo de análise, uma questão que vai nos ajudar é analisarmos todos fazendo aquela ação. Se isso traz contributo, é positivo. Se não traz, é porque é negativo. E olhar aquilo que realizamos com esse lugar do inimigo que está avaliando essa nossa situação. Uma outra sugestão que Santo Agostinho vai trazer, e que é feito o desdobramento dessa reflexão, é nós imaginarmos alguém tendo aquela atitude, como nós avaliaríamos isso. Porque o nosso estado nessa encarnação ainda é de uma mescla, de um orgulho que tema em prevalecer, um egoísmo, um narcisismo, porque transtorno narcisista é diferente. É uma psicose que traz gravidade, que não tem cura, é possível lapidar excesso, fazer um aprimoramento da situação para não vir a ter complicação mais gravosa. Mas o narcisismo, que tem a ver a questão do egoísmo, é algo que ainda assola a humanidade, que é essa questão do egocentrismo, sensualismo, que são situações que ainda dificultam uma análise limpa e coerente da nossa situação. Por esse motivo que, quando nós trazemos esses aspectos de refletir com imparcialidade a nossa própria situação, isso inclusive vai ser
corroborado e viabilizado adequadamente pela humildade, porque aquele que é grato é humilde e o contrário é verdadeiro, porque humildade e gratidão se retroalimentam. Inclusive porque a pessoa que tem essa atitude mental de agradecer, ela se esvazia da sua personalidade, ela consegue sair do ensimesmamento, ela está conseguindo uma vitória sobre sua arrogância, porque a atitude que agradece é do indivíduo que está esvaziado de pretensão pessoal, onde a pessoa ela não tem interesse moral, material, do teor que for, e por isso ela consegue ter um devotamento à causa do bem, sem limites, sem segunda intenção. Ela é abnegada da sua personalidade e ela vai fazer essa postura que levará essa continuidade desse feedback positivo interior. Porque são situações que vão se interconectando. Por esse motivo que, como para uma boa parte do populacho de um mundo de prova e expiação onde habita espírito imperfeito como nós, muitas das relações interpessoais são desarmônicas, devido a esse ponto de vista centrado no eu, pela ofensa, maledicência e, em última instância, por atitude que repercute na questão do egoísmo e do orgulho. Isso explica porque a criança pode ser obsidiada por espírito. Eles compartilham esses sentimentos de mágoa, rancor, desequilíbrio interior e ginásio em experiências pregressas, quando o espírito reencarnante de hoje for aquele que ofendera, magoara, causara desequilíbrio a alguém com quem convivia a existência anterior. Por esse motivo que vai ser trago no livro Entre o Céu e a Terra, que é da coleção A Vida no Mundo Espiritual, dos espíritos Odila e Zulmira, vinculadas entre si por processo obsessivo, diretamente ligadas ao menino Júlio, que houvera desencarnado por afogamento no mar. Júlia Evelina, filhos de Amaro com Odila, então, esse casal de filhos de Amaro com Odila, após a morte da sua mãe e o casamento do pai com Zulmira, se depararam com ciúme doentio da madrasta em relação a eles, por serem tratados com muito amor pelo pai. Fora aventada a hipótese por diversas vezes por Zulmira de que o menino desencarnasse durante os passeios que faziam à praia. Assim, em determinado momento, conscientemente afrouxando a vigilância, a criança vem a óbito. Sua ação não passa despercebida por Odila, que no plano espiritual passa deliberadamente a obsidiar Zulmira. O instrutor Clarencio explica que o sentimento de culpa é sempre um colapso de consciência e, via ele, sombria força se insinua. Por isso que, pelo remorso destrutivo, Zulmira tomba no mesmo nível emocional de Odila, ambas se digladiam num conflito de morte inacessível ao olho humano comum, que vai trazer essa condição onde um digládio obsessivo acontece e que vai significar essa tombação no mesmo nível emocional devido ao remorso destrutivo. Porque essa história vai trazer uma vinculação obsessiva entre esses dois espíritos, Zulmira e Odila. Um outro exemplo que vai ser trago no Mundo Maior, onde André Luiz conta a história de uma criança doentia, nascida com inúmeras afecções orgânicas, dentre elas complexa doença do sistema nervoso, a lhe causar paralisia. O instrutor Calderaro diz que esse espírito sofreu durante 200 anos assédio obsessivo de espíritos que foram suas vítimas em uma insurreição civil. Descreve com inúmeros detalhes, sintomas, sinal apresentado pela criança durante o assédio obsessivo,
Mas qualifica em especial o sentimento de pavor que ela sentia, que melhorava muito após a prece da sua mãe. Então, eles vão dizer que a criança estava sendo bombardeada por energia destrutiva do ódio, em sua capacidade de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que corriam. Então, tanto o aspecto do crescimento, de se realizar, de elaborar, estavam sendo impactadas negativamente. Tal situação derivante da culpa a compelia a descer mentalmente para a zona de reminiscência pregressa, onde seu comportamento é inferior. Esmagadora maioria de fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Porque se o indivíduo ele tem essa derivação do remorso destrutivo, ele é compelido mentalmente a descer para a zona de reminiscência do passado, onde o comportamento é inferior. Por isso que vai acontecer uma alienação psíquica procedente da mente desequilibrada. Por isso que todo esforço que nós fizermos para resolvermos as nossas questões vão contribuir imensamente para que nós consigamos ir nos fortalecendo moralmente, espiritualmente. Por isso que nós precisamos evitar novo débito. Aquilo que estiver acontecendo atualmente, a gente precisa ir elevando isso ao máximo. Em pensamento positivo, em sentimento, em palavra, em ação, atitude mental, para que a gente consiga, ao invés de descer, subir vibratoriamente. E vai nos dando um fortalecimento de condição para nos perdoarmos, nos amarmos e expiarmos a nossa questão. O processo obsessivo possui uma vinculação direta com o passado do espírito reencarnante, podendo se manifestar em tenridade, independente de achado de alteração orgânica ou não. O campo psíquico pode estar alterado em muitos casos. Genitor ou cuidador, quando defrontado com alteração comportamental infante, procura assistência médica ou psicológica para compreender a situação, que vão acontecer com muitos desses responsáveis. Processo obsessivo na infância é mais comum do que se possa imaginar e normalmente se apresenta sob diversa forma, sendo chamada por diversos nomes pela academia médica. Os autores vão trazer alguns sinais de alerta que precisamos nos atentar, entre outros. Perturbação do sono, como pesadelo, terror noturno, sonambulismo, estado de insônia, sentimento de perseguição, inquietação patológica, tique repetitivo ou repetição de fala desconexa ou de forma estranha, em que o infante ele fica repetindo palavra, frase, desconexamente ou estranhamente, medo persistente e no surto, como o pavor, alteração comportamental, instabilidade emocional. Então, a criança ela está instável emocionalmente, alterada comportamentalmente, irritabilidade, depressão, agressividade, verborréia desconexa, explosão de humor. Inclusive, no adolescente, também vai acontecer, quando está acontecendo um processo depressivo, aquele indivíduo aumenta a agressividade. Ao invés de trazer uma tristeza profunda que vive, um estado de distimia, que é essa tristeza persistente, que não consegue administrar, que está se tornando uma aflição, um angustiamento. E, no caso dela estar experimentando essa situação, o adolescente também, ao invés de falar sobre isso, vai trazer um aumento de agressividade. Por isso que o responsável precisa observar para poder compreender a dinâmica daquele adolescente, daquela criança, para conseguir levar um contributo. Porque pode estar acontecendo uma ideação suicida, uma tendência à automutilação, uma condição
de panificação, em que esse indivíduo está panicando por não conseguir administrar o medo, a fobia. E quando adentra a síndrome de pânico, pode acontecer algo que inicia com esse estado hórrido mental, que inclusive manifesta em terror noturno, mas que quando vem a ter alguma crise, já é algo que estava há um tempo sendo fermentado e que não foi dado o olhar adequado e o cuidado necessário. Porque quando o responsável ele está atento, ele vai ajudar esse filho preventivamente, que são os ferramentais da prece, do evangelho no lar, da educação espiritual, do testemunho nobre, que vai auxiliar para que aconteça a prevenção e, nesse processo, aqueles que estão naquele mesmo ambiente vão conseguindo fazer tamponamento de algum adoecimento mental, orgânico, em que o indivíduo, mesmo tendo uma predisposição mórbida, ele não venha manifestar isso ou adia para bem para frente essa manifestação devido à ambientação adequada, positiva. Porque esse tipo de situação que acontece gatilho de algo negativo, isso inclusive poderá significar um adoecimento que o indivíduo tinha uma predisposição para acontecer e que não se desenvolve, devido à vigilância, oração, observação, a convivência saudável naquele ambiente, o amor, que vai significar essa energia tremenda que cobre a multidão do pecado. E é por esse motivo que vão nos mostrar que também em situações de distúrbio paroxístico, como cefaleia recorrente não associada a distúrbio oftalmológico, crise epiléptica, então são condições outras que mostram que alertas estão acontecendo. Então, no caso do distúrbio paroxístico, que é uma cefaleia recorrente não associada a distúrbio oftalmológico e crise epiléptica, também alteração da capacidade cognitiva, passando a apresentar um baixo rendimento escolar, ideação suicida e de automutilação, distúrbio de autoimagem, como anorexia, bulimia, que é a doença mental que mais mata na Terra, instabilidade, desregulação sexual. Então, traz essa questão nessa área, tanto de desregulação quanto de instabilidade. Dependência química, onde acontece abuso de entorpecente. E isso vai mostrar que essas situações em que esse filho ele está desregulado, ele está desequilibrado e está acontecendo uma instabilidade afetiva, o indivíduo ele já não consegue um comando satisfatório de si mesmo. Inclusive porque no caso da criança, ela precisa do responsável para fazer regulação fina da sua mente. É algo que ela vai aprendendo. Então, se ela vê uma mãe que xinga, ela vai começar a ter uma atitude parecida. Não adianta essa genitora levar esse filho no centro espírita e lá rezar com ele, se em casa ela grita, ela é agressiva, ela xinga. Porque o testemunho daquele que está próximo funciona para essa criança que é observadora. Isso faz parte dela e que vai copiar aquilo que vê no adulto mais próximo, normalmente no responsável, mas também no professor, num tio. A criança, ela faz copiamento daquilo que ela vê, de maior incidência de atitude, comportamento. É nesse sentido que isso vai mostrar para nós que existe
regulações que ela vai depender do adulto que está próximo dela para realizar. E aprendizado nobre, porque se ela percebe que no ambiente que ela vive existe uma valorização do diálogo, do acolhimento, da generosidade, da gratidão, perdão, ela vai começando a utilizar isso no seu repertório emocional, cognitivo. Que inclusive ela vai passando a dar valor para essas situações, que vão se tornando parte do seu cardápio mental, porque é algo que ela vê que se repete no ambiente que ela está, que é valorado por aquele que mora junto com ela. Então ela vai tomando isso para si, ela vai internalizando essa lição. É por isso que o testemunho é que vai ficar, a palavra se necessário. Porque é pela atitude que de fato acontece a modificação na vida de alguém. É aquilo que ela vê o outro fazendo e que por esse motivo cada um está deixando uma imagem com aquilo que realiza. E cada qual é responsável pela imagem que deixa. Por esse motivo que aquilo que eu faço de ação, de exemplo, isso com as reverberações que terá, correrá por minha conta. É por isso que essa movimentação interior, ela é urgente. E é por esse motivo que a responsabilidade do adulto é grande, face à criação de um filho, de um infante, um adolescente, que ainda depende de nós. E é por esse motivo que vai ser trago que quando a família procura profissional da área de saúde especialista na área da infância, importante avaliar se não ocorre nesse caso algum acometimento orgânico que poderia simular achado desse sintoma. Realização de exame especializado para definição diagnóstica é extremamente necessária. Da mesma maneira, a casa espírita, quando buscada pela família, precisa saber se houve uma investigação especializada na área da saúde, pois a mediunidade é um diagnóstico de exclusão, que não poderá ser dado de uma forma intempestiva, como algo definitivo. Acolher essa família na casa espírita merece atenção especial, pois esse achado causa, de certa forma, desequilíbrio e ansiedade familiar. Inclusive, se esse genitor recebe um diagnóstico de um espectro autista, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de um transtorno opositor desafiador, de um transtorno obsessivo compulsivo. São situações em que vai acontecer uma ansiedade desse genitor, um desequilíbrio. Por isso ele precisa se sentir acolhido no centro espírita, amado, aconchegado, para que essa confiança o emule a prosseguir, tentando fazer seu melhor. O grupo de pais que estudam temas familiares à luz da doutrina espírita, de forma direta, assistem essa família, implantando estudo do evangelho no lar, orientando a frequência à casa espírita para o passe e aprendizado de ensinamento doutrinário, além de encaminhar a criança à evangelização infantil. Um aspecto que não pode ser esquecido é a criança obsidiada não ser direcionada diretamente à reunião de desobsessão, mas seu nome, sim, levado para esclarecimento necessário ser feito diretamente ao obsessor, que gradativamente pode ser envolvido por sentimento de perdão, para que seu sofrimento também possa ser harmonizado. Kardec diz que, em todo caso de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que dispomos para demover do seu propósito maléfico o obsessor. É via prece que o campo magnético do sentimento deletério entre os envolvidos pode ser atenuado e a terapia do amor pode ser iniciada, acalmando ambos os espíritos. Então ele vai trazer essa importância de orar, porque, conforme supracitáramos, é essa atitude que vai levando à atenuação do campo magnético do sentimento deletério
entre os envolvidos e a terapia amorosa poderá ser iniciada. Isso vai acalmando ambos os participantes daquele processo obsessivo, obsessor e obsidiado, inclusive porque a obsessão, ela não é unidirecional, ela é um movimento em que ambos participam. O obsidiado tem alguma responsabilidade nisso também. No caso de uma criança, ela vai precisar de suporte para lidar com isso e ir conseguindo fazer funcionar os pensamentos positivos e a ação nobre, para ela ir se tornando instrumento para esse obsessor, ajudando ele vibratoriamente, para que essa associação obsessiva vá sendo atenuada. Mas a questão de alguém ser obsedado, isso diz de uma situação em que esse alguém, em algum momento, coniveu e permitiu que se instalasse essa situação. Com a atitude que teve, com o pensamento que escolheu, com a desamorosidade em relação a si mesmo, ao outro. Por esse motivo que uma pessoa que esteja numa vibração trevosa, ela permanecerá nesse estado quando tempo ela quiser. Ela vai sair dessa situação quando assim ela o desejar. Mas ela só vai prejudicar outra pessoa se essa terceira assim o permitir. Porque uma pessoa que esteja numa condição de ser assediada por um espírito trevoso, ela está dando algum tipo de conexão e guarida para isso. Por esse motivo que, embora o espírito trevoso que está obsedando, ele fica nessa situação quanto tempo quiser, procura se modificar quando assim o desejar, mas ele só obsidiará alguém se esse alguém der algum tipo de alinhamento para isso. Por esse motivo que o foco central da situação é o que eu faço com a minha mente. É o pensamento que eu escolho. É a ação que eu opto. Porque o que for positivo vai me alinhar com o benfeitor. Eu subo um pouco, ele desce para me ajudar. Mas o que for negativo da minha conduta, da minha escolha, da minha repetição, isso vai me alinhar com um espírito pior do que eu. Da mesma forma que o bem que eu faço me alinha com um espírito melhor do que eu, o mal que eu faço vai me alinhar com um espírito pior do que eu. Por esse motivo que é uma situação que a gente precisa atentar para isso, porque modificação moral é o tema central da nossa proposta, que Jesus veio nos dar. Nós viemos do Homo erectus, onde ficamos 99% numa instintividade, reatividade e impulsividade. A 1% estamos no Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, tentando reverter esses quadros mórbidos, fazendo o bem prevalecer e a luz ser acesa e permanecer iluminando em nós. E estamos rumando para o Homo moralis, que é aquele indivíduo que internaliza esse bem, torna ele parte do seu normal, torna essa luz parte do seu comportamento normal. Porque tornar isso parte do nosso corrente significa que o indivíduo ele realizou essa transubstanciação moral e ele então consegue sustentar essa tocha acesa para o prosseguimento da sua trajetória, que é essa vitória sobre si mesmo, que é esse epanágio bendito, em que o indivíduo vence a si mesmo, toma a sua cruz e segue após o mestre. Por esse motivo que o recurso de orar dentro do lar diariamente, o estudo do evangelho no lar, laborará diretamente o campo mental não só do infante, que no caso passa pelo processo obsessivo, mas de todos os habitantes nos dois planos existenciais.
porque tanto o plano de desencarnado quanto o plano de encarnado, ambos seremos beneficiados. Orar não pode ser esquecido como recurso terapêutico da alma, pois alivia em momentos de dificuldade, fortalece, renova esperança. Da mesma maneira, a prece intercessória direcionada amorosamente atingirá o coração, o campo mental do necessitado nos dois planos existenciais. Então, esse orar intercessoriamente na caridade genuína atingirá o campo mental, psíquico, o fulcro coracional do necessitado de todo porte nos dois planos existenciais, encarnado e desencarnado, que vai ter o seu campo psíquico aconchegado por aquela vibração blandítia, terá o seu coração afagado, amparado pelo que está ocorrendo de sinergia oracional, de rede de oração. E isso vai reverberar para nós nessa bênção que, novamente, Jesus ele nos encaminha, que ao se compadecer da nossa situação, nos dá condição de fazermos esse movimento adiante. Por esse motivo que nós vamos percebendo que a felicidade, que pode ter um efeito tamponador de potencial repercussão deletéria de emoção negativa, vai nos propiciando essa alegria genuína, que o mundo não pode oferecer e que também não poderá abalar quando nós alcançarmos, que é da consciência tranquila. Seja estresse crônico, depressão, estado de intensa ansiedade, que tem influência no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, eleva a produção de cortisol, que são marcadores inflamatórios de estímulos simpático-miméticos. Com um estímulo que se segue de forma contínua, há risco aumentado para neoplasia, infecção, doença cardiovascular. Por isso que essa transformação moral ela vai impactando o perispírito, que a partir de si vai modificando a víscera correspondente orgânica e vai trazendo remissão de quadro ansioso, álgico, depressivo, como a fibromialgia, onde o indivíduo ele vai conseguindo fazer essa proposta. Como vai ser trago para nós na passagem da Cananeia, que essa mulher houvera tido uma fé tal que ela, perante os pés de Jesus, vai dizer que o cachorrinho também come da migalha que cai da mesa do seu dono. Então ela vai se colocar diante de Jesus aberta, receptiva para a sua bênção, nessa atitude de humildade e gratidão, que significa para nós esse roteiro impoluto, daquele que reconhece a própria miséria, vulnerabilidade, fraqueza, mas que toma sua cruz, segue após Jesus, leal à proposta que dele promana na nossa direção de, ao nos auto-perdoarmos, nos auto-amarmos, irmos ao encontro da dor alheia, fazendo o pipoque e a multiplicação do talento que ele nos emprestou a título precário, do fruto bom.